Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando agora uma nova disciplina, um novo tratado teológico. E esse agora que eu vou gravar é sobre respostas apologéticas. E dentro dessa resposta apologética eu quero colocar alguns temas, alguns títulos, muito importantes. E dentro desse título eu quero colocar lei versus graça, Lei versus graça. E quero de já conceituar o conceito de lei, sobre a questão da lei, que nós vamos retratar dentro desse conteúdo, e também vamos ver o significado de lei, vamos ver o significado de graça. E começando agora com lei, vamos analisar acerca da lei de Moisés. A lei de Moisés é o alicerce de toda a Bíblia, e os judeus a consideram a expressão máxima da vontade de Deus. O termo hebraico Torá aparece no Antigo Testamento como instrução, ensino, lei, decreto, código legal, norma, e vem da raiz de um verbo que significa instrução e ensinar. E dentro da tradução da Septuaginta, a Septuaginta emprega a palavra grega nomos, que significa lei, norma, usada também no Novo Testamento, além de designar toda a legislação mosaica. Isso a gente pode pegar como referência, Deuteronômio capítulo 1, versículo 5, e também o livro de Deuteronômio capítulo 30, versículo 10, que você possa estar analisando esses versículos ao qual eu estou citando. Então, o Pentateuco, nós possamos pegar também a questão do Pentateuco, também da citação de Cristo, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, versículo 44. E também no Evangelho Joanino, capítulo 1, versículo 45, você possa estar analisando essas referências. Indica também o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, segundo os antigos rabinos, a lei contém 613 preceitos, contendo 248 mandamentos e 365 proibições. E uma das coisas importantes que nós vamos tratar também nessa aula é acerca os 10 mandamentos, a expressão os 10 mandamentos. Então, a origem do termo 10 mandamentos. A expressão 10 mandamentos em hebraico significa Aseret Hadevarim. Hadevarim vem da palavra davar. Davar significa palavra. Significa literalmente as 10 palavras. E só aparece 3 vezes na Bíblia. Eu quero repetir para você. Os 10 mandamentos. A origem do termo. A expressão 10 mandamentos em hebraico é Aseret Hadevarim. Significa literalmente as 10 palavras. E só aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez que aparece 10 mandamentos, Aseret Hadevarim, que é a palavra hebraica, aparece no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Você pode estar também analisando. E também aparece em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. E a outra parte que aparece, a terceira vez, aparece em Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 4. Então, a expressão Aseret Hadevarim, as 10 palavras, ou 10 mandamentos, só aparece 3 vezes na Bíblia. E onde que elas aparecem? Aparece uma vez em Êxodo e 2 vezes aparece em Deuteronômio. Aseret Hadevarim, os 10 mandamentos, não aparecem no Novo Testamento. Somente em 3 lugares. A Septuaginta traduziu a expressão Aseret Hadevarim por decálogo, decálogo. E a partir de 2 termos gregos, deca significa 10 e logo significa palavra. O sentido de palavra nesses idiomas é amplo, indica um discurso e pronunciamento e proposição. Olha lá, o termo hebraico específico para mandamento é mishvar, mishvar, ou bar mitzvah, mixvar. A palavra mandamento significa mixvar no hebraico. Usada também em referência aos 10 mandamentos, que aparece em Êxodo capítulo 24, versículo 12. A Septuaginta utilizou o termo entole, a mesma palavra usada no Novo Testamento que está registrada em Mateus 19, versículo 17 a 19. Olha essas referências que é muito importante para
Não fica só a questão verbal, teórica, mas o que está escrito, o que está registrado na Bíblia Sagrada. Então nós temos a classificação. As autoridades religiosas de Israel sempre classificaram os 10 mandamentos em 2 grupos, teológico e ético, vertical e horizontal, em relação do ser humano com Deus e com o próximo. Olha lá, os primeiros mandamentos são teológicos e se resumem no primeiro e grande mandamento que está registrado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E temos referência no Novo Testamento do primeiro grande mandamento, está registrado em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38. Também temos registro também de São Marcos capítulo 12, versículo 30. E também no Evangelho de São Lucas 10 e 27. Os da segunda tábua são éticos e consiste em amar o próximo como a si mesmo. A questão do segundo grande mandamento, que é a questão do amor ao próximo, o primeiro registro que temos na Bíblia está no livro de Levítico 19, versículo 18. E como o segundo grande mandamento que Cristo se refere está em Mateus 22, versículo de número 39. E Marcos capítulo 12, versículo 31, que são referências básicas no Novo Testamento acerca do primeiro grande mandamento e do segundo grande mandamento. E a forma dos 10 mandamentos é geralmente chamada de categórica ou absoluta. É uma das formas de lei que apresenta um estilo sóbrio e de estrutura rítmica, assonante, paralela e poética. Isso facilita a memorização e é apropriada para a leitura litúrgica em grandes eventos religiosos. Deuteronômio 31, versículo de número 11. As proibições são sem concessão, não admite exceção. Aqui temos 8 proibições absolutas com a negação hebraica, não. Forma incondicional em tempo verbal que nas línguas ocidentais é chamado de futuro. Outros 2 mandamentos dados a Israel são positivos. Guardar o sábado e honrar pai e mãe. A questão do lado positivo dos termos. A questão dos preceitos da lei. Olha lá, uma só lei. Há uma corrente de interpretação que ensina seu decálogo, a lei moral. Enquanto a parte da legislação mosaica que se trata da cerimônia de sacrifício e festas religiosas, entre outras, é chamada de lei cerimonial. Esse pensamento nos parece inconsistente, pois não é ensino bíblico. Nem os judeus jamais dividiram sua lei em moral e cerimonial. Isso é muito importante. Os judeus nunca dividiu a lei em lei moral e lei cerimonial. Ao longo da história, eles observavam o sábado e a circuncisão com o mesmo cuidado. Jesus disse que a circuncisão está acima do sábado. Isso está registrado em João capítulo 7, versículo de número 22 a 23. E a lei do Senhor e a lei de Moisés. O que de fato existe são preceitos morais, são preceitos cerimoniais e preceitos civis. Mas a lei é uma só. A lei é uma só, ok? A lei é uma só. O que existe são preceitos dentro dessa lei que é uma só. É chamada de lei do Senhor porque veio de Deus. E é de lei de Moisés porque foi ele o mediador entre Deus e Israel. Isso está registrado em Neemias, capítulo 10, versículo de número 29. Ambos os termos aparecem alternadamente na Bíblia, Neemias capítulo 8, versículo 1, capítulo 8, versículo 18, e Lucas 2, versículo 22 e 23. A cerimônia dos holocaustos, a circuncisão e o preceito sobre o cuidado dos bois são igualmente reconhecidos como a lei de Moisés. Olha lá, são reconhecidos como a lei de Moisés. E todo esse preceito que se trata nessa linguagem que eu estou falando são preceitos cerimoniais, registrado em 2 Crônicas 23, 18, 30 e 16, e é uma coisa que devemos estar lendo as Escrituras Sagradas dentro do seu contexto. A lei de Deus. A lei de Deus é todo o Pentateuco. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é todo o Pentateuco. Trata-se de um livro e não meramente das palavras escritas em tábuas de pedra, como está registrado em Josué 24 e 26, e Neemias 8 e 8. Isso precisa ficar muito claro porque certos grupos sectários argumentam: você guarda a lei de Deus
É um ponto de interrogação. Isso por causa do sábado, né? E transmite a falsa ideia de que a lei de Deus se restringe aos 10 mandamentos. Se eles guardam a lei de Deus, precisa observar os seus 613 preceitos, né? Do contrário, estão sobre a maldição, conforme está registrado em Gálatas 3:10, né? Então, repetindo novamente, a lei de Deus é uma só, é a Torá. Então, dentro da lei de Deus, que é o nosso Pentateuco, né, que é a mesma Torá, dentro dos 5 primeiros livros de Moisés, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, isso é a chamada Torá, instrução, ensino, né? Então, dentro dessa lei de Deus, que é uma só, está os preceitos morais, os preceitos civis, os preceitos cerimoniais, que ao todo são 613 preceitos. Essa divisão, essa expressão de 613 preceitos, ela vem desde a Idade Média, né? Desde a Idade Média que ela aparece, né? Dentro do decorrer da história. Então, retratando a questão da temática nossa, né? Que nós retratamos a questão da lei e a graça, né? A transitoriedade da lei. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei de forma integral. Os preceitos morais, os preceitos civis, os preceitos cerimoniais, conforme registrado no capítulo 5:17, quando ele diz que não veio, né? Ele não veio destruir nem a lei, nem a Torá, e nem os Neviim, nem a lei, nem os profetas. Ele está se referindo todo ao Antigo Testamento. Ele não veio para destruir, ele veio para cumprir, né? O apóstolo Paulo é muito claro quando fala que o ministério da morte, gravado com letras em pedra, era transitório. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo de número 7 a 11. Né? Então, no entanto, a verdade moral contida no sistema mosaico, como disse o teólogo Schaeffer, foi restaurada sobre a graça, mas adaptada à graça e não à lei. Isso diz respeito à sua função e não comprometimento à sua autoridade como revelação de Deus. E parte das escrituras divinamente inspirada, né? Registrada em 2 Timóteo 3:16-17. Olha lá, a graça. E só para dar um significado de graça, graça significa favor não merecido, né? Favor imerecido. Graça significa amor infinito da parte de Deus, né? Então a graça, o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo citaram Levítico 18, versículo de número 5, como meio hipotético da salvação pela observância da lei. Mateus 19:17, Gálatas 3:11. Mas ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei, exceto Jesus. Então, ninguém na face da terra, dentro dos melhores rabinos, dentro dos melhores legisladores de Israel, deu conta de cumprir a lei de forma integral. Somente Cristo deu conta de cumprir a lei de forma integral. O mais excelente dos rabinos de Israel só conseguiu cumprir 230 pontos dos 613 preceitos da lei. A lei diz, faça e viva. No entanto, a graça diz, viva e faça, né? Por essa razão, os cristãos estão debaixo da graça e não da lei, conforme registrado em Romanos 6:14. Nós vemos aqui dois homens, né? Um homem debaixo da lei, um homem debaixo da graça. Nós cristãos estamos debaixo da graça de Cristo, conforme Romanos 6:14, conforme Gálatas 3:23-25. A lei não tem domínio sobre nós, porque é o registro de Romanos, capítulo de número 7, e versículo de 1 a 4, né? De 1 a 4. Os mandamentos de Cristo. Perguntaram a Jesus o que se deve fazer para executar as obras de Deus. A resposta não foi guardar o sábado, e nem a lei, e nem os 10 mandamentos, mas exercer a fé em Jesus, conforme está registrado em João capítulo 6, versículo 28 e 29. Essa doutrina é ratificada mais adiante, em 1 de João 3, capítulo 3, versículo 23 a 14. Jesus falou diversas vezes sobre o novo mandamento, a lei de Cristo, o amor operado pelo Espírito Santo na vida cristã. É o registro de João 13 e 34, João 14, 15. Né? O Senhor Jesus não incluiu o sistema mosaico na grande comissão. Ele disse para guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
É um dos temas principais da grande comissão que está registrado em Mateus 28 e 20. O mandamento de Cristo é a fé nele, é a lei do amor. A lei de Cristo é a lei do amor. Romanos 3, versículo 10, Gálatas 5, versículo 14. E não a letra da lei, porque a letra mata, né? Então, quem ama Cristo tem a lei do Espírito em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, falando a questão agora de um tema muito importante que eu quero retratar, é sobre a questão do sábado na criação, né? A questão que devemos guardar o sábado nos dias atuais ou não, né? É uma outra temática que eu quero trabalhar e vai ser na próxima gravação. E eu quero falar sobre a questão do sábado, né? Que o sábado existe uma grande polêmica, né? E a pergunta é: devemos guardar o sábado ou não nos dias atuais, né? Diante da pós-modernidade, a modernidade líquida, né? E de já eu quero te agradecer a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam no meu canal Teologia Aprenda Mais, se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo. E a questão da lei e a graça, né? Nós vivemos debaixo da graça, porque é o princípio maior para nossas vidas, né? Que é o amor infinito da parte de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade e até mais.